Muito bem, vamos então já começar enquanto o Instagram convida as pessoas. Mesmo assim, comecemos. E o tema de hoje, nesta semana que nós estamos fazendo uma live por dia, não se preocupem que as outras lives, a live da segunda e da terça-feira, se alguém tiver interesse por acaso, estão no YouTube. Mas eu acho interessante aqui que nós podemos interagir mais, não é? Por mais que eu ainda esteja aprendendo aqui a lidar com essa maquininha, mas hoje eu prefiro que, se o pessoal tiver perguntas, mande, eu vou fazer o possível aqui para me achar nos comentários e nas perguntas e comentar alguma coisa. O tema de hoje é educação clássica para todos, não é? É uma pergunta, educação clássica para todos? Então, é a educação clássica destinada a todos? É algo bastante vago, na verdade, a fazer essa pergunta, não é? Mas nós temos outros tipos de perguntas, como, por exemplo, a educação clássica pode resolver os problemas da educação do Brasil? E essa pergunta eu consigo responder agora, muito facilmente, né? Olha, eu não faço a menor ideia, e é muito provável que não resolva, certo? Então, sobre esse é o tema então de hoje, né? Educação clássica, para quem é destinada essa educação clássica e se ela resolve o problema da educação do país, já que, por exemplo, eu não sei, certo? Eu não sei se ela resolve ou não. Pediram aí para mandar um abraço para Osasco, certo? Bom, nunca estive em Osasco, estive já na diocese de Osasco, na cidade de Ibiúna, mas em Osasco precisamente só passei de carro. Um abraço aí então pro pessoal. Pessoal aí no trânsito e tudo, muito bem. Vamos lá, né? Falar aí de educação clássica. Lembrando, educação clássica não é um museu. Nós não ao contrário, né? Eu acho que a ideia própria de existirem museus é algo contrário à educação clássica, à educação estética e tudo mais. Enquanto até a modernidade nós tínhamos as obras de artes presentes nas cidades e nos prédios públicos, nas fachadas das casas, dentro das igrejas, principalmente, né, nos templos, na antiguidade e dentro das igrejas. Hoje em dia nós enclausuramos tudo isso dentro de museus onde só podem entrar pessoas que pagam. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que, se está dentro de um museu, isso não faz parte da vida daquelas pessoas, não faz parte da vida de ninguém, na verdade, né? Estando aí dentro de um museu, está tudo fechado e ninguém passa todos os dias no museu, enquanto que numa igreja, na fachada de uma casa, numa praça, e tudo isso é algo que está à disposição de todas as pessoas que pertencem à cultura daquela cidade ou que estejam visitando, não é? Então nós trancarmos obras de arte dentro de museus é algo bastante prejudicial e eu acho, e por isso, não é, a existência de museus é algo avesso à educação clássica. Eu não sou muito fã de museus por causa disso, né? Os visito quando há necessidade, mas não é um lugar onde eu sinta que, nossa, veja só que riqueza cultural, como eu me sinto inspirado, como eu aprendo estando dentro de um museu. Às vezes é melhor passear por uma cidadezinha com pouca importância histórica, mas que tenha a história ainda ali presente, com as suas construções, com a sua urbanização e com a sua própria arte, do que ter que entrar dentro de um museu, não é? Seria muito melhor que isto fosse integrado dentro do próprio cotidiano desta cidade, não é? E com a educação clássica não é diferente. Nós não podemos ter essa mania de museu, certo? Quem via muito as coisas dessa forma era o Maquiavel, não é? Que quando entrava em casa, ele tinha lá a sua vida na política, na burocracia e tudo isso, né? Com seus conchavos e tudo. Mas ele então entrava em casa, punha a melhor roupa que tinha e punha-se na sua biblioteca a frequentar, não é? Engraçado
esse verbo para falar sobre leitura, mas a frequentar os grandes autores e a dialogar com eles, né? Mas isso parece que fica afastado da própria realidade, da própria vida da pessoa, certo? Então, bom, estamos ali afastados da realidade porque a educação clássica não está realmente presente, né? Se nós estamos dedicando horas dos nossos dias à leitura e tudo isso, e o resto da nossa vida está à margem de tudo isso, certo? Não é uma verdadeira, eu não estou me educando segundo a tradição educacional do Ocidente, que é o que talvez melhor defina a educação clássica, a educação liberal e educação católica, como nós sempre dizemos, né? Que esses três adjetivos podem servir para todas, para uma mesma coisa, que é a educação não tradicional, né? Esse adjetivo é um pouco pesado, certo? Mas que possa servir, pesado para se falar de educação, né? Porque ele é mal interpretado. E eu posso explicar por quê um pouquinho mais para frente. Se alguém quiser, me lembre aí nos comentários. Mas então, educação clássica, educação liberal, educação católica são justamente algo que está integrado na vida da pessoa. E que, se eu tiver tempo, talvez, de ler uma página de um clássico da literatura, se eu tiver tempo de somente exercitar na escrita de um único parágrafo, se eu somente num dia conseguir fazer meio exercício de lógica, se eu conseguir desenvolver um pouco mais a minha capacidade numérica e de raciocínio matemático, se eu durante a noite conseguir por 5 minutos observar o céu, se eu dedicar algum tempo ao exame de consciência moral, isso, né, já é educação clássica em sentido pleno. Mas isso tem que fazer parte da minha vida. Se naquela leitura que eu fiz, eu tirei uma imagem específica para a compreensão da minha própria realidade e da realidade dos outros que me rodeiam, e da realidade universal, cosmológica, divina, teológica, certo? Se com aquele único parágrafo que eu posso ter encontrado em qualquer um dos grandes livros da literatura de imaginação, se com aquele único parágrafo que eu consegui escrever naquele dia, não é, cuidando com a regra, o estilo, aplicando e querendo e conseguindo dizer exatamente aquilo que eu dizia para passar a ideia precisa daquilo que eu desejo dizer, isso já é o suficiente, não é? Mas é importante que isso esteja entranhado na própria vida e não que seja algo alheio a ela, como é uma visita a um museu. Muita gente vai no museu, né, museu arqueológico, por exemplo, vê tudo aquilo, né, fica com aquelas imagens na cabeça, é muito bom, né, legal, certo? Mas o que isso tem a ver com a própria vida, a vida da pessoa? Se ela estivesse, é diferente dela visitar uma catedral, certo? E há duas possibilidades na visita de uma catedral. Ou eu entro e faço aquilo para o que a catedral foi feita, que é estar ali e melhor me encontrar, ou mais bem me encontrar com Deus, ou eu simplesmente sou aquele turista, não é, que tem aquela mesma coisa do museu, certo? Ele vai lá, vê tudo aquilo, até fica um pouquinho mais erudito, certo? Mas aquilo não está enraizado na sua própria vida. Então, não sejamos turistas que frequentam livros, certo? Aquele típico turista novo rico, não é? Que conhece aí diversos países, não é? Diz, não, eu já viajei para diversos países, conheci suas culturas, né? Mas daquele jeito, né? Você vai do hotel para o restaurante, depois visita uma praça, um museu, depois vai fazer compras a maior parte do tempo, né? Não sejamos assim com relação à educação, mesmo que tu sejas na prática, estricto sensu, esse turista, com a tua educação, com a tua formação, não sejas assim, certo? Não sejas assim, e tudo tem que estar realmente enraizado na própria vida e na própria formação da personalidade,
certo? Se eu ler Homero e eu terminar aquele livro sem ter tomado nenhuma decisão, sem ter mudado a forma como eu entendo as coisas no meu presente, certo? Como eu encaro os problemas, quais são e como eu planejo o meu futuro e entendo o meu passado, certo? Então foi praticamente inútil, não é? Ler Homero para saber da história e poder se vangloriar, dizer assim, naquele trecho então em que Aquiles decide que não vai mais lutar e não sei o que, fica dando citações, usando de coisinha que não faz parte da própria realidade, é só uma demonstração de erudição vazia, não é? Então o mais importante é isso, não é? Que a matemática sirva para nos apurar o raciocínio, para nos fazer entender como as coisas são relacionadas entre si e, em última análise, certo? Que a matemática, que todo o quadrivium sirvam para que nós, olhando para a criação, entendemos-la melhor e possamos dizer quão grande é aquele que tudo isso criou. Esse é o grande objetivo de estudar matemática, né? Aritmética, geometria, música, astronomia e todas essas disciplinas que são as que por mais tempo vigoraram dentro da nossa cultura ocidental, né? Então é algo que precisa estar realmente presente no dia a dia, que nós precisamos ter como meta, certo? Meta, essa educação presente no nosso dia a dia, e que a educação não seja como uma visita a um museu, que a leitura do livro, o exercício que eu faço, seja de um instrumento musical que eu esteja aprendendo, seja de matemática, seja a observação que eu faço das realidades materiais, não é? Da natureza e do cosmos inteiro, que isso seja algo que tenha a ligação com a minha vida, e sempre terá. É só preciso fazer esse exercício de sair do macrocosmos e ir para o microcosmo, que somos nós mesmos, certo? Cada homem é um microcosmos, é uma existência, é um mundo inteiro. Bem, vamos ver aqui algumas já tem alguma gente comentando, espera só um pouquinho. Que obras literárias você sugeriria para começar a ler em italiano? Ir logo a Dante e os maiores, ou começar por obras mais simples? Com certeza por obras mais simples, não é? E há uma regra bastante específica nisso, né? Para que nós aprendamos uma língua através da leitura e nós melhoremos cada vez mais a nossa leitura, no mínimo 80% é preciso que nós entendamos do texto. Os outros 20% pertencem àquilo que nós vamos, então, com essa leitura, aprender. Agora, se eu passo direto assim o entendimento de menos de 10%, às vezes, dependendo da língua, certo? O italiano não vai ser esse o caso, mas nós conseguimos encontrar textos em italiano, certo? E que dão essa facilidade. E aí é claro que eu não tenho como dizer, porque eu não conheço o teu nível de italiano, por exemplo, mas seria melhor começar com autores mais recentes, um pouco, de forma alguma com autores medievais, que já apresentam dificuldades para os próprios italianos, não é? Mas quando nós pegamos, pode ser até o Alessandro Manzoni, né? Mas não tente ler o livro todo porque em italiano, porque não vai acabar, e vale a pena conhecer aquela história, não é, do I Promessi Sposi, não é, dos noivos. Vale a pena conhecer aquela história, mesmo que seja por tradução. Mas pegar qualquer texto em prosa ajuda muito nisso, né? O italiano dá para ser feito isso, e quase com pouco critério, certo? Porque é uma língua muito parecida. Então, para nós acharmos um texto no qual nós compreendamos por volta dos 80%, não é muito difícil, coisa que não acontece talvez com outros idiomas, até mesmo com idiomas latinos, como é o próprio francês. Então,
Bem, essa questão dos idiomas nós vamos sempre voltar, assim como nós já falamos aqui sobre dialética, sobre retórica, sobre diversas outras disciplinas, e nós vamos voltar. É claro que agora estamos no momento de falar um pouco mais de línguas, não é? Para aquelas pessoas que estão começando os seus estudos, certo? E se houver alguém aí que já se garanta assim, com uma grande cultura literária, um nível de compreensão da leitura bastante já adiantado, não é? Que já tem muitos anos, muitos não, mas alguns anos de prática de leitura, coisa de 2 anos mais ou menos, e quiser se aprimorar nisso, eu ficarei feliz em ajudar naquilo que eu puder, não é? Mas o tema do estudo das línguas e o estudo da própria língua portuguesa é algo que tem que voltar frequentemente. Bem, a mensagem toda, então, de hoje, o que eu falei aqui nesses... Quanto tempo? Um pouquinho mais de 15 minutos é essa, né? Educação clássica não é um museu, e a atitude que nós temos ao irmos a um museu, não é que é algo imoral ou algo ruim, não, longe disso, certo? Mas a atitude dos nossos estudos não é aquela que nós temos quando vamos a um museu, a não ser que nós estejamos indo ao museu para ver 2 ou 3 obras por algum longo período de tempo, e não daquele jeito como nós normalmente vamos, né? Que é entrar, ver ali, ler alguma coisinha de algumas peças que mais nos interessam e pegar 1 milhão de informações, porque museus são enormes. Imagina entrar no Museu do Vaticano, a gente faz aquela volta rapidinho ali, porque está cheio de gente, é praticamente levado pela multidão, e a gente não pode dizer que isso seja estudo, certo? Essa é uma experiência muito edificante, certo? Mas nós não podemos dizer que nós conhecemos o Museu do Vaticano, certo? Que nós sabemos, nós somos conhecedores daquelas obras, que nós as apreciamos, analisamos e nos deixamos encher por aquela cultura toda que está ali, certo? Não podemos passar pelos estudos como quem passa pelo Museu do Vaticano. Então, o Museu do Vaticano, ou nós vamos no museu, se queremos aproveitar muito, estudar todas as peças que estão ali antes, ler muito sobre aquilo, né? Ir lá visitar e depois reler tudo de novo, né? Então, e a educação não é isso, né? Nós não podemos assim, eu terminei a lista de livros que o Mortimer Adler passou. Não, isso aí é excelente e algo bastante louvável, né? Com certeza, tu és uma pessoa muito mais culta, capaz e inteligente, certo? Mas não é só isso a educação, ela não está em ver todas as peças do museu, porque ela não é um museu, certo? Se tu leres ali 10 livros, mas os tiveres realmente internalizado, excelente, não é? Isso é sim educação clássica. Se tu tiveres aprendido a resolver problemas de matemática com bastante eficiência, sem precisar de auxílio de máquinas ou mesmo de tabelas com fórmulas ou coisa assim, excelente. Essa é a finalidade da educação clássica. Se tu realmente souberes não só falar sobre Johann Sebastian Bach, mas sim tocar ali algumas peças, este é o objetivo. Souber algumas canções, alguns corais de memória, este é o objetivo. E se tu souberes olhar para o céu e reconhecer pela própria aparência as constelações e os planetas e assim poder compará-los com outras realidades aqui terrenas, este é um objetivo da educação clássica, quando tudo isso que nós estudamos faz parte da própria vida. E mais uma pergunta e vamos encerrar. Por hoje eu já estou sem voz, nós estamos gravando aqui uma canção que vocês podem encontrar no YouTube, eu acabei de subir, uma canção em latim, medieval, profana, mas vamos encerrar. A sua pergunta ali é como eu, no caso, aprendi latim. Bom, há várias influências aí, não é? Assim, aula de latim eu fiz poucas, não é? Foi por alguns meses, algumas horas que eu fiz com um grande mestre e depois meu parceiro de negócios, o Matheus Knispel da Costa, mas antes disso eu já sabia latim. Então quando eu fui fazer aula com ele, na verdade eu o contratei, ele
desse contato, nós criamos o curso da Escola Clássica, escolaclassica.com. Quem não conhece, por favor, acesse. E antes disso eu tinha estudado, né? Eu simplesmente, não sei, aprendi porque eu peguei os livros e comecei a lê-los e a fazer os exercícios e a meditar sobre aquele assunto, certo? Assim como as outras línguas também, com exceção do alemão, que eu ainda fiz cursos, né? Pouco, mas fiz assim no básico e depois fui sozinho. E depois, né, pegar os livros, os melhores livros, de preferência não perder tempo com livros ruins, e estudar a facilioribus usque ad difficiliora, a partir das coisas mais fáceis indo para as mais difíceis. Rafael, fala magister ut valias, optime me habio, Rafael e tu. A diferença entre o método da Escola Clássica e o curso do Falcon, eu não fiz o curso do Falcon, também não sei qual é o método que ele utiliza, certo? No nosso curso, ele foi pensado para que qualquer pessoa possa fazer independente do idioma que ela fale. Então nós não usamos língua portuguesa, por exemplo, e até onde eu sei, esse não é o caso da maioria dos cursos que há no Brasil. Então nós, um chinês pode assistir às nossas aulas e aprender da mesma forma, certo? Um alemão, um chinês, um indiano, um aborígene australiano e um índio quechua podem assistir os nossos cursos e aprender latim. Essa é uma das características específicas que eu sei que difere de outros cursos que há por aí, não é? Muito bem, indica uns livros para um jovem de 17 anos que quer ingressar na vida intelectual. Bem, primeiramente, olha só, me manda, Manuel, não é? Me manda uma mensagem ali em privado, que eu faço questão da gente só conversar um pouquinho para saber exatamente o que tu já leste, quais são os teus interesses mais imediatos, certo? Não muda muito, eu normalmente indico as mesmas coisas porque as pessoas são bastante parecidas. O ser humano não é tão diferente um do outro, principalmente quando tratamos de início dos estudos, certo? Agora, tem duas coisas que são fundamentais, são a base do que nós fazemos no Instituto Hugo de São Vítor, que é o seguinte: estudar línguas clássicas, começando pelo latim, principalmente o latim, se tu tiveres muito fôlego, latim e grego. E cantar num coral, certo? Aprender música, tratar de harmonizar, certo? De pôr ordem um pouco nos pensamentos, um pouco na visão, na estética e tudo isso, certo? Então aprender latim e cantar num coral. Isso não são livros, são coisas que são possíveis de começar a fazer agora mesmo. Sei lá, procura no YouTube ali, aula de latim e começa a assistir todos os vídeos que achares interessantes, né? Todas as séries de vídeo e por aí afora. Quanto a cantar num coral, isso não é possível fazer pela internet, esqueçam, certo? Não há um curso de coral na internet. Tu podes aprender muita música na internet. E para isso nós criamos no Instituto Hugo de São Vítor, é uma iniciativa que eu não faço parte diretamente, mas é uma iniciativa mantida pelo Instituto Hugo de São Vítor, que é o Música Litúrgica Online. E essas duas iniciativas, não é? Uma iniciativa focada especificamente para letras clássicas e outra para música, não é? São feitas porque essa é a base de toda a educação clássica católica liberal. É algo que vem já desde os gregos e, se nós pudéssemos rastrear um pouco mais, vem desde sempre, certo? A educação da pessoa livre, ela começa assim com o aprendizado da língua e da música, que na verdade dependem sempre das mesmas aptidões e habilidades a serem desenvolvidas, né? Que é a capacidade mimética. Isso é importantíssimo, né? Isso aí está em Aristóteles, mas daí nós já entramos um pouco mais na filosofia. Mas essa capacidade de imitação
né? Então, quando é saber imitar, coisa que é tida na pedagogia hoje em dia como algo, na verdade faz muito tempo, mas os pedagogos modernos não gostam dessa quando se diz que o aluno tem que imitar o professor. Bem, mas é isso. A educação começa sempre assim e, na verdade, prossegue por muito tempo com essa mimesis, certo? Com essa imitação, principalmente nos seus, quanto mais para o seu início, isso é cada vez mais importante. E esse início pode estar em qualquer idade, não é porque alguém tenha 5, 10, 15, 20 ou 50 anos, certo? Às vezes nós tomamos consciência de que é preciso voltar no início e às vezes, e na verdade isso acontece por muitas vezes na nossa vida. Então, Manuel, manda ali uma mensagem, por favor, em privado, e a gente pode conversar um pouquinho uma hora dessas. Muito obrigado a todos, até amanhã. Amanhã nós falaremos de algo um pouco mais, um pouco diferente, não é? Falaremos de educação, com certeza, sempre sobre isso que nós estamos falando, só que falaremos de cursos EAD, certo? Educação à distância, e qual a diferença disso para o presencial, o que é melhor, quais são alguns prós e alguns contras, e espero todos vocês aí para comentarem e fazerem perguntas. Muito obrigado a todos e até amanhã.